Roma, o coração do mundo. Durante séculos, ela parecia eterna e invencível. Mas no último dia do ano 192 d.C., dentro do Palácio Imperial, um homem morria sufocado na própria banheira. Seu nome era Cômodo, e com ele morria também a alma do Império Romano. A morte de Cômodo marcou o início de uma era sombria, um tempo de caos, traições e sangue. Mas como um império que parecia eterno, começou a desmoronar por causa de um único homem. Para entender o colapso de Roma, é preciso conhecer o imperador que quis ser um deus. Lúcio Aurélio Cômodo nasceu no ano 161 d.C., no auge da Pax Romana, a Era de Ouro de Roma. Seu pai, Marco Aurélio, era o símbolo do imperador filósofo, um homem que acreditava na virtude, na razão e na paz. Roma estava em equilíbrio, as fronteiras seguras, o povo próspero. Mas até o ouro, um dia, começa a rachar. Logo após o nascimento de Cômodo, o império foi atingido por duas tragédias: a guerra contra o Império Parta no leste e uma praga devastadora, a peste antonina, que matou milhões. Marco Aurélio fez o possível para moldar o filho à sua imagem. Contratou filósofos, poetas e tutores para formar um novo sábio no trono. Mas enquanto o pai buscava sabedoria, o filho buscava diversão. Cômodo detestava os estudos, gostava do som das espadas, das caçadas e do sangue dos gladiadores. Enquanto Marco Aurélio meditava sobre o dever, Cômodo sonhava com aplausos. E esse contraste entre pai e filho seria o prenúncio da tragédia. No ano 177, Marco Aurélio o nomeou co-imperador, tentando preparar o sucessor. Juntos, marcharam para o norte, rumo ao rio Danúbio, para enfrentar tribos germânicas. Ali, o jovem Cômodo viu pela primeira vez o campo de batalha. Mas mesmo em meio à guerra, ele se entediava. Quando Marco Aurélio morreu, em 180 d.C., em uma tenda militar, Roma perdeu mais do que um governante. Perdeu o seu equilíbrio. Cômodo, com apenas 19 anos, subiu ao trono. O último dos bons imperadores havia partido. E com ele, o sonho de uma Roma guiada pela razão. De volta a Roma, Cômodo desprezou tudo o que seu pai representava. Abandonou as campanhas militares, ignorou o Senado e cercou-se de bajuladores e parasitas. Enquanto o império ardia em problemas, ele mergulhava em festas, orgias e espetáculos. Para o povo, Marco Aurélio fora o exemplo da virtude. Cômodo, o reflexo da decadência. E quando o governante se ausenta, o poder muda de mãos. A corte se transformou num ninho de cobras, conspiradores, amantes e traidores competindo por influência. Cômodo começou a desconfiar de todos. Sua própria irmã, Lucila, foi acusada de conspirar contra ele. Ela foi exilada e depois executada. A partir daí, o medo dominou o palácio. O imperador não dormia 2 noites no mesmo quarto. Mandava matar quem o olhasse por tempo demais. Roma agora tinha um senhor. E esse senhor vivia aterrorizado. 2 homens ganharam poder em meio ao caos. Perennes, chefe da guarda pessoal do imperador. E depois, Cleandro, um ex-escravo que vendia cargos públicos como se fossem mercadorias. A corrupção atingiu o coração do império. Roma, que um dia se orgulhou de sua justiça e disciplina, agora era governada por um mercado de favores. E Cômodo apenas observava, do alto de seu trono dourado, enquanto o mundo desmoronava ao seu redor. Em 190 d.C., a fome atingiu o povo romano. Os armazéns estavam vazios. O povo desesperado, e alguém precisava pagar por isso. O nome sussurrado nas ruas era o de Cleandro. A multidão se reuniu exigindo a sua cabeça. Cômodo, apavorado com a revolta, cedeu e mandou executar o próprio conselheiro, mas nada mudou. A mente de Cômodo já estava perdida. Ele começou a se declarar a reencarnação de Hércules. Vestia a pele de um leão, carregava um porrete e exigia que todos o chamassem de filho de Júpiter. Mandou mudar o nome de Roma para a colônia de Cômodo. Os meses do ano foram renomeados em sua homenagem. E o Senado foi forçado a aplaudir. Mas a sua maior paixão eram as arenas. No Coliseu, diante de milhares de espectadores, o imperador descia do trono para lutar como um gladiador. Para os romanos nobres era uma vergonha, mas para o povo
Um espetáculo. Cômodo lutava contra feras feridas, gladiadores fingindo fraqueza, e exibia suas vitórias como se fossem divinas. O sangue jorrava, os aplausos ecoavam e o império afundava. Enquanto o imperador brincava de herói, a economia ruía. O tesouro imperial era gasto em festas e jogos. A moeda desvalorizava. As legiões eram esquecidas, e as fronteiras do império começavam a ceder. Sua amante, Márcia, e o chefe da guarda, Quinto Emílio Leto, sabiam que estavam na lista de execuções do imperador. Naquela noite, planejaram o golpe. Cômodo jantou, riu e bebeu. O vinho estava envenenado, mas o veneno foi lento demais. Quando o imperador começou a se contorcer, seu treinador, Narciso, o agarrou e o estrangulou. O deus de Roma, em poucos instantes, estava morto. No dia 31 de dezembro de 192 d.C., o imperador que quis ser Hércules morreu sufocado, assassinado por seus próprios servos. Com sua morte, Roma mergulhou em caos. Em poucos meses, 4 homens disputariam o trono. Começava o período conhecido como Ano dos 5 Imperadores, uma guerra civil que manchou de sangue o coração do império. A partir dali, Roma jamais seria a mesma. A corrupção se enraizou, a economia quebrou, e o prestígio das legiões foi perdido. Tudo o que Marco Aurélio construiu desmoronou nas mãos de seu filho.